Então, estávamos falando sobre as vitórias que foram logradas por Ciro II, principalmente nessa região da assim chamada Frígia, né? Aqui temos uma imagem do Império Persa, né? Ele consegue derrotar o rei Cresos, que tinha tentado tomar domínios da Capadócia aqui, então levou aqui o Ciro II fosse até aqui. Aí o Ciro, quando o rei Cresos recuou e voltou aqui para a cidade de Sardes, né? Ele achava, bom, eu já tentei aqui minha guerra, vou voltar para a cidade de Sardes, não vai ter nenhum problema. O Ciro II segue o rei e vai tentar e vai submeter a cidade de Sardes, né? Ele vai capturar e poupar o rei, anexa a Lídia, né? Com isso, aquele reino lício, que era um reino que não pertencia a ninguém, se a gente for olhar aí no território Medo, pá, voltamos demais, aqui. Os lícios não pertenciam a ninguém desses grandes impérios, eram grupos propriamente dispersos, eram grupos indígenas, enfim, e então ele toma todo o império da Lídia. E aí ele acaba tomando também esses grupos lícios. Bom, a Cilícia, né, que já estava completamente rodeada pelos territórios dominados pelo Ciro II, acaba fazendo parte do próprio império, né? Então acaba sendo incorporada. Tá? Mas enfim, então veja como que o Ciro II consegue. As vitórias do Ciro II, elas são muito curiosas, né? Porque ele sai, ele faz uma aliança com Nabonido e, em grande medida, eles conseguem derrotar Ecbatana. Aí ele vai e, numa mudança de regra da guerra, ele consegue conquistar Sardes meio que de surpresa, então ele não precisa também, os seus gastos militares não são muito grandes, e as conquistas de outros territórios acontecem meio que por consequência, né? Não foi algo assim que ele gastou tantos esforços militares para lográ-lo, né? Então, essa é uma coisa muito curiosa, né? Mas, enfim, o que acontece? O território da Babilônia cada vez mais estava começando a se enfraquecer. Principalmente porque Nabonido, como eu comentei, era um rei um pouco, digamos, controverso, era um rei que tinha galgado o poder de uma maneira bem conflituosa, bastante questionável. Né? Começa a haver uma desintegração interna. Há uma revolta dos súditos elamitas da Babilônia. Vejam aqui, o Elam está aqui. Os elamitas da Babilônia começam a se revoltar contra Nabonido. Né? E com o tempo, né, Ciro II, né, vai, vai, enfim, vai conquistando facilmente toda essa região. Né? Ele vai conquistar o Elam em 546, que vai se enfraquecer também, e vai conquistar a Babilônia em 440, 439 a.C. Né? Então, o Planalto Central, né, todo dessa região do Irã, acaba entrando sob domínio do, de Ciro II. Né? Veja, então, que região muito grande que fica no domínio de Ciro II. Né? Essa é uma, vamos ver, ele não está ainda com o Egito, né? O Egito saíta tem a sua relativa independência, né? E então, quando ele toma a Babilônia, né, 539 a.C., ele consolida um grande poder, né?
Que ele vai fazer? A conquista da Babilônia vai acontecer. O Ciro II, apesar de ser um devoto a masdeísmo, que é a religião dos persas, ele vai se reivindicar, ele vai chegar e vai querer ser coroado com todas as honras de Marduk, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que aparece a história dos persas na história bíblica, né? Porque Ciro II vai ser extremamente respeitoso com a cultura hebraica, inclusive ele vai querer que se restabeleçam os povos hebraicos na cidade de Jerusalém, de onde eles teriam sido retirados na época de Nabucodonosor, né? E ele vai ser, inclusive, considerado libertador, servo de Javé, ungido de Israel, enfim, ele vai ter muitos títulos como um rei, o Ciro II, um rei bastante reivindicado pela crônica bíblica, né? Tanto o Ciro II quanto o Dario II, enfim, vão ser muito respeitados pela questão bíblica. A Bíblia vai ter uma representação muito positiva aí desses reis persas, né? Mas veja uma coisinha aqui. Aí a gente tem esse cilindro de Ciro II, talvez seja uma das poucas representações que nós tenhamos, que é doido, né? Parece que os persas não tinham realmente escrita, porque isso daí está escrito em babilônio, né? Então a gente tem o registro deles, em sua maioria, pelos gregos, que foram seus inimigos. E a gente tem esse registro de Ciro II, que eu passei meio rápido, mas o cilindro de Ciro II, né? Ciro II, então, que derrotara quem? Derrotara Astíages, o último rei dos Medos. Aqui temos uma representação bem pequena, mas aqui Astíages, o último rei dos Medos. Ciro II, que vai conquistar a Babilônia e vai conquistar. Aí a gente tem esse Ciro aqui, esse selo, né? Escrito em Babilônio, cilindro de Ciro II, escrito em babilônio ou em acádio, como vocês preferirem, enfim, né? Vai pedir ali que Marduk o proteja, né? E vai pedir um agradecimento aos deuses, enfim, né? Ele vai ser considerado, então, um rei muito respeitado por conta disso, né? É, Nesse sentido, né, as conquistas de Ciro II, né, depois dessa primeira fase, que foi a fase de tomar dos assírios, ou melhor, dos medos e dos assírios. Depois da segunda fase de Ciro II, que foi tomar a Lídia, e depois da Lídia, a Lícia e a Cilícia. E depois da terceira fase, que foi Susa e Babilônia, né, o Ciro II foi assegurar os territórios já conquistados, né? E as conquistas de Ciro, apesar de grandiosas em termos de extensão espacial, de concentração do tempo, tudo, como eu falei, elas fizeram muito pouco uso de força militar, né? Então, ele tem uma fama de conquistador na tradição dos autores gregos, mas ele também se soma a isso a sua fama de moderador, né? De bastante generoso, né? Todas as cidades conquistadas, elas não foram destruídas, as divindades e os cultos locais foram mantidos, até adorados pelo próprio Ciro II, como eu comentei, que foi o caso aí da Babilônia, que ele acabou aí tendo uma atitude muito reverente em relação a Marduk, né? E aí as conquistas de Ciro acabam sendo expandidas por quem? Pelo seu sucessor, seu filho, né? Seu filho Cambises. Cambises seria o filho de Ciro e Cambises tomará o Egito, né? O filho de Ciro, Ciro II, no caso,
tomará o Egito. Vendo aqui, então. Depois da morte de Ciro II, vem Cambises. Aqui temos uma imagem muito simbólica de Cambises fazendo uma referência ao deus Apis, que é o boi Apis egípcio. Aqui uma rainha persa, né, da época, bem provavelmente uma filha de Ciro II, né, mas o central de Cambises, né? Falar um pouquinho de Cambises e da sua conquista. Ver se eu consigo colocar as duas imagens aqui juntas. E aí fica melhor. Vamos ver. Fica melhor mesmo. Isso. Bom, Ciro, então, ele regressa a Ecbátana depois da sua vitória contra a Babilônia em 537 a.C., né? Deixa seu filho mais velho no trono, Cambises, e, enfim, aí ele, depois Ciro vem a falecer em 530 a.C., né? É bem provável que por causa de uma rápida cavalaria inimiga que veio em seu encontro, vai ser uma tática que depois os persas vão acabar implementando com bastante rapidez, né? E aí o corpo embalsamado vai ser trazido a Passárgada e vai ser deixado nessa tumba, que é a chamada tumba de Ciro, que tem uns 11 metros de altura, né? E aí vem o seu filho, Cambises, como sucessor, né? O Ciro teve a preocupação que a coroação do filho tivesse bastante legitimidade. Então, ele não deixou, né, ele não esqueceu de fazer com que seu filho passasse, por exemplo, para a cidade da Babilônia, em 538 a.C., e passasse por uma coroação com Marduk. Né? Da mesma forma, Cambises II entendia isso daí. Né? Então, Cambises fazia essa referência também. Né? Com a Palestina dominada aí pelos persas, como a gente vê nessa imagem aqui, o Egito era o próximo alvo. Né? O Egito tinha sido aliado daquele rei de Sardes, né? Daquele rei aqui que tinha oposto na Lídia uma resistência contra Ciro II. Então, o Egito havia um excelente pretexto, né, para atacar o Egito, uma vez que ele tinha sido aliado de um inimigo dos persas. Né? Então, o descontentamento ainda por cima dos egípcios contra a administração de Amasis, que foi um governo cheio de arbitrariedades aí, que veio na época daquele renascimento saíta, que foi comentado, né? Levou ao exílio para parte da corte persa, tanto de egípcios quanto de gregos que estavam nessa região e que foram para a corte persa, ou seja, aqui em Passárgada, que era a principal, Persépolis ainda não está presente, Passárgada, né? Eles vieram e forneceram importantes informações militares sobre o Egito, quando eles fugiram ali do governo de Amasis. Né? E aí, a causa principal, imediata, sobre a conquista do Egito não está muito explícita, mas deve provavelmente estar ligada aos interesses que o Egito tinha no Chipre. Vamos lembrar que, historicamente, o Egito comercialmente dependia muito do Chipre e dessas cidades aqui. Né? Vamos lembrar da relação que o Egito tinha com o Chipre, com as cidades aqui da Palestina, particularmente o Garite, que estava aqui em cima, né? Que vinha grande parte das suas mercadorias. Então, bem provável que Amasis tenha tentado alguma incursão sobre o Chipre, né? E aí o Cambises foi para cima do Egito e efetivamente tomou o Egito, né? Com sua retaguarda coberta, né, pela esquadra fenícia. Vamos lembrar que os fenícios são dessa região. Né? Então, pela retaguarda coberta pela esquadra fenícia, Cambises marcha sobre o Nilo, toma Sais e Mênfis, né?
são as duas cidades reais, entre 525 e 524. Aqui nós temos Sais e Mênfis. Né? Então, essas cidades dão a retaguarda para o Cambises, e o Cambises vem dominando tudo pelo Nilo e toma Sais e Mênfis. Né? Entre 525 e 524 a.C., captura Psamético III, o faraó que tinha sucedido Amasis, né? E vai dominar essa região até um limite que é o limite dos etíopes, né? Um limite de um povo que, para os asiáticos, era um povo muito desconhecido. Se os egípcios tinham contato com os etíopes, os asiáticos temiam um pouco os etíopes, né? Então, aqui o Egito vai ser incorporado ao território dos persas, propriamente dito, né? Então, é muito interessante, né, que alguns registros que a gente tem a respeito da política do Cambises sobre o Egito. Por quê? Há quem diga que o Cambises foi extremamente duro com o Egito e que houve bastante repressão contra o Egito, particularmente o desenterramento e o açoitamento do cadáver de Amasis, né? Principalmente retratado por Heródoto, né? Mas, por outro lado, houve também uma documentação que mostra Cambises sendo reitor da Escola Médica e Teológica de Sais, ou seja, respeitando completamente a cultura egípcia. Há aquela estela hieroglífica que mostra Cambises reverenciando o deus Apis, que é um deus egípcio. E ela é uma estela que está com escritos hieroglíficos. Né? Então, é muito curioso. Se por um lado ele, vamos dizer, castiga o cadáver de Amasis, o que é algo visto como algo extremamente duro, e principalmente vai funcionar como uma propaganda muito eficiente para os gregos contra os persas, né? Por um outro lado, ele vai ter uma profunda reverência à cultura egípcia aí, quando ele vai prestar aí uma homenagem ao deus Apis e vai procurar receber a sua coroação com todo o protocolo real egípcio, né? Vai se colocar numa posição filial perante os deuses egípcios, né? Então, o Cambises, inclusive, vai tomar os títulos faraônicos, ele vai se dizer como rei do Alto e Baixo Egito, filho de Ra, Deus vivo. Então ele vai se reivindicar filho de Ra, né? Ainda que ele fosse adepto ao masdeísmo. Estou falando toda hora, ainda que ele fosse adepto ao masdeísmo. Eu vou explicar o que é o masdeísmo. Tá? Então, é isso. O curioso é que é o seguinte, e esse talvez foi o possível motivo, pode ser que seja verdade mesmo, que o Cambises tenha feito, na verdade, as duas coisas. Tanto que ele fosse extremamente respeitoso com a cultura egípcia, e extremamente respeitoso aí de chegar e ser o reitor aí na escola teológica em Sais e tal, como ele pegou o cadáver de Amasis e açoitou o cadáver de Amasis, violou publicamente esse cadáver e tudo. Ah, mas por que se o pai dele, o Ciro II, por exemplo, foi tão generoso, poupou a vida aí do Creso, que teria aí tentado tomar os territórios dos persas, né? Por que o Cambises a gente também teria que vê-lo como um cara generoso, alguma coisa do gênero? Por que ele foi fazer isso não é da tradição persa propriamente, né?